Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o gênero textual romance. Abram o livro de vocês na página 84 e nós vamos iniciar a leitura de um texto. Esse texto, pessoal, é um romance que a gente vai ler ele como exemplo para vocês terem mais proximidade com o gênero textual estudado, certo? Vamos iniciar em cima com a abertura do capítulo. Romance, uma história bem comprida. Quando ouvimos falar em romance, logo pensamos em uma história de amor. Todavia, essa ideia é bastante imprecisa, porque considera apenas o assunto do texto e não a forma como ele é apresentado. Neste capítulo, você vai estudar o gênero textual romance e conhecer suas características. Inicie com a leitura de 3 capítulos do romance A Máquina, de Adriana Falcão. Pessoal, vocês veem que logo aí de início, ele já quebra uma ideia que muitas pessoas têm. Porque quando se fala em romance, a gente imagina logo uma história de amor, não é? Mesmo que seja trágica ou feliz ou de alguma outra coisa. Mas quando se fala em romance, se imagina logo em amor. Mas o gênero textual, ele não trata só da parte romântica. Existe sim um tipo de romance que é o romance romântico, que é esse romance que fala de histórias de amor, em que duas pessoas se apaixonam e vivem ali o sentimento do amor. Esse é um dos tipos de histórias de romance, mas não é todo romance que vai ser de amor. Existem, pessoal, vários tipos, já eu vou dizer para vocês os mais conhecidos, certo? Mas antes disso, vocês precisam saber o que caracteriza um texto com o gênero romance. O que faz esse gênero textual? O que caracteriza esse gênero textual? Primeiro, pessoal, eu já mostrou aí no título, né, do capítulo, que o romance ele é uma história comprida. Ele não é um texto rápido, ele não é um texto enxuto. O romance, ele é detalhista. Logo, ele vai ser longo. Ele não é rápido, certo? É por isso que a gente encontra os romances aonde? Em livros, muitas vezes são adaptados a filmes, histórias mais compridas. Você não vai encontrar um romance curto. Se ele for curto, não é um romance. Tia, e o que é comprido? Comprido aí, pessoal, nesse caso, são páginas. Páginas e páginas do texto escrito, certo? Aí para esse texto ser cumprido, né, ele precisa ter ali todo um envolvimento, uma narrativa que prenda o leitor, e que gere conteúdo, né, para que seja escrito uma história comprida. Então, o romance, ele tem alguns elementos que são essenciais e que vão aparecer em praticamente 100% ou 100% dos romances, que são: primeiro, a gente vai iniciar pelo narrador. Se é uma história contada, alguém precisa contar essa história. Quem conta essa história é o narrador. O narrador pode aparecer de várias formas. Ele pode só contar a história, que a gente chama ele de narrador observador. Ele não participa da história, ele só narra, só conta. Ou ele pode ser narrador personagem, ele está dentro da história e participar e contar ao mesmo tempo. Se chama narrador personagem. Ele vive aquela história e ele mesmo conta do seu ponto de vista, certo? Já ele também pode ser um narrador, observador e personagem ao mesmo tempo. O narrador, observador e personagem, ele consegue tanto enxergar o lado dele na história e contar a história por ele, como ele também consegue saber o que os outros personagens estão pensando, estão fazendo e estão vivendo durante o longo da narrativa, certo? Ao longo da narrativa. Então, nós temos esses 3 tipos de narradores, certo? Em seguida, nós temos os personagens. Para a narrativa poder acontecer, ela precisa do envolvimento de personagens, né? Então, vai existir personagens no romance. Não há um número determinado, é obrigado um romance ter um personagem, 2 personagens, 3, vários, 1000. É um número que não é determinado. Porém, no romance vai existir personagem. Existe pessoa que é personagem, existe pedra que é personagem, existe porta que é personagem. O personagem não é obrigatoriamente, a personagem não é uma pessoa. Pode ser qualquer ser que dê vida, que dê ideias, que dê movimentos, que dê andamento a essa narrativa, certo? Pode ser animais, muitas vezes também.
Enredo. O enredo, pessoal, é a própria história em si. É a história. É o que acontece com os personagens, é o que eles estão contando. Esse é o enredo. Nós temos também o tempo. Se essa história vai acontecer, ela vai desenvolver um acontecimento, ela precisa de um tempo, né? Esse tempo, pessoal, se refere ao espaço de tempo em que a história, em que a narrativa acontece. Se ela dura uma semana, se ela dura um ano, se ela dura meses. E também se refere, pessoal, o tempo específico do local em que se acontece. Se é, por exemplo, no passado, no presente, no futuro, certo? E o ambiente, que também é o local onde acontece. As narrativas podem acontecer aí em vários ambientes. Então, isso também vem descrito na narrativa do romance. Como eu falei para vocês, o romance é muito detalhista. Quando você lê um romance, você consegue imaginar e formar na sua cabeça todo o ambiente, o tempo, formato, o jeito dos personagens, tudo você consegue formar na sua cabeça, porque ele é muito detalhista, ele faz você realmente imaginar como é aquela história, como é que aconteceu aquela história, certo? Sim, como eu havia dito a vocês, os romances têm vários tipos. Não existe somente o romance romântico, que é o romance que fala de uma história de amor. Existem várias outras formas de romance, vários outros textos compridos, com um tempo, um ambiente, um enredo, personagens. E nós vamos encontrar vários tipos. Os que mais aparecem, vou dizer aqui para vocês. Existe o romance realista, que é aquele romance, pessoal, que retrata verdadeiramente uma situação em que as pessoas vivem. Geralmente, ele vem mais com o intuito de fazer uma crítica à sociedade. Ele apresenta uma situação em que as pessoas vivem e critica aquela forma real como as pessoas vivem, certo? Ele não vem com maquiagens, tentando mostrar a forma como as coisas não acontecem, tentando minimizar, tentando deixar a situação mais bonita. Não, ele mostra realmente a realidade como aparece, como as pessoas vivem, certo? É comum, então, a gente encontrar nos romances realistas histórias reais, histórias que realmente aconteceram de verdade e foram adaptadas para romances, certo? Outro tipo muito conhecido, policial, é aquele que traz uma história que envolve algum crime, algo que precise, que envolva policiais, certo? Romance de aventura são os romances, as histórias que contam uma aventura vivida pelo personagem, certo? Romance regional. Romance regional, pessoal, é aquele que acontece em uma determinada região e ele vai trazer muitas características daquela região. Por exemplo, um romance que seja da região do Nordeste, que lhe apresente as características do ambiente, a caatinga, a cultura cearense, a forma de vestir, forma de falar dos personagens, seja toda direcionada à região onde eles moram. Então, esse vai ser um romance regionalista. Romance histórico, pessoal. O romance histórico é o que ele se prende mais ao fato, a forma de viver da pessoa de época. Ele vai retratar a época em que as pessoas viviam. A gente vê muito romance histórico, por exemplo, nos livros que retratam histórias passadas de épocas. Histórias de época, certo? O romance urbano é o romance que acontece na cidade, apresenta problemáticas e situações que as pessoas vivem morando na cidade, né, na área urbana. Indianista são os romances que puxam mais pro lado dos índios, né, situações de convivência e tal, dos índios. E naturalista é o que puxa mais também para as patologias humanas, comportamento do ser humano, como ele se mostra, muitas vezes ele deixa seus sentimentos tão à flor da pele que acabam se tornando doenças. Por exemplo, quando o amor ele transcende o sentimento e acaba se tornando loucura, essas situações semelhantes, certo? Modernista são, pessoal, os que trazem histórias narrativas que vão apresentar novidades para a época em que ele foi escrito. Ele é um romance que traz uma história para além dos conhecimentos da época em que ele é escrito,
certo? Ele vai ser mesmo modernista, vai trazer algo moderno, algo novo, uma inovação, tá? É comum, pessoal, as pessoas, nós mesmos, relacionarmos logo o romance às novelas e aos filmes, porque é muito comum a gente ter livros adaptados, né? Filmes adaptados de livros. As pessoas pegam a narrativa, o romance que está escrito no livro e transformam em filmes. Então, esse filme é um romance? Não, pessoal. O romance é o texto escrito. Ele pode até ser adaptado, ele vai inspirar um filme, mas aquele filme não vai ser um romance, certo? E também novelas. Novelas não são romances, tá? São textos adaptados, são novelas. Podem até ser adaptados de romances, mas não vão ser romances também. Tia, e se a história que eu estou lendo, ela não é tão comprida, ela tem todas essas características que você falou. Ela tem um enredo, tem um personagem, tem um ambiente, ela pode ser romântica, ela pode ser modernista, naturalista, histórica, policial. E aí, ela não é tão comprida, então ela não é romance, ela é o quê? Vai ser conto, pessoal. Se não for tão comprido, vai ser um conto, não vai ser romance, certo? Porque o conto também tem de várias formas, não tem só romântico, não tem só de aventura, tá bom? Mais uma coisinha que eu queria falar pra vocês, uma característica que eu não citei, é que, pessoal, o romance, ele vai trazer pra vocês um personagem uma personagem principal, né? Porque a gente fala muito o personagem, né? Eu mesmo falo o personagem, mas a palavra certa é no feminino, a personagem, tanto para se referir para homens como para mulheres, é a personagem. Então, o romance, ele vai trazer uma personagem principal, uma pessoa a quem todas as histórias vão se ligar a ela. A gente chama essa personagem principal de protagonista. A gente sempre vê, sempre acha aquela personagem principal, né? A protagonista. Tudo gira em torno dela. E todas as outras histórias que aparecerem no romance vão estar interligadas a ela, de forma direta ou indireta. Todos os outros personagens, de alguma forma, têm a sua história ligada à da personagem principal, mesmo que não seja de forma direta. Certo? Vamos agora fazer a leitura aí da página 84. Nordestina era uma cidadezinha desse tamaninho, assim, da qual se dizia: eita, lugarzinho sem futuro. Antônio ouviu dizer isso desde pequeno e deu por certo o fato. Para chegar à Nordestina, tinha que se andar muito. É claro que ninguém fazia isso. O que é que a pessoa ia fazer num lugar que não tinha nada para fazer? No entanto, quem fazia o caminho inverso contava para os outros o quanto tinha andado e então se deduzia que se o caminho de saída era o caminho de chegada só podia ser o mesmo. Antônio trabalhava na prefeitura da cidade, sendo para a folha de pagamento um funcionário de número 19. Para o prefeito, ele era o moço do café. Para o povo, em geral, era Antônio de Dona Nazaré. Para Dona Nazaré era seu filho mais velho. Toda noite, Dona Nazaré pedia a Deus por um filho, seu, de modo que a cada cabiam 2 pedidos por mês, mais 1/3 de pedido. Na falta de pedido retalhado, deixava juntar 3 meses e então fazia mais um, inteiro para cada filho. Nos meses de 3 pedidos, abril, agosto e dezembro, ela aproveitava para pedir saúde, dinheiro e felicidade. Nos outros 9 meses do ano, os meninos tinham que se contentar com saúde e dinheiro somente, o que nunca coincidia com a realidade, pois se Dona Nazaré fosse mesmo boa de pedido, há muito tempo Deus lhe teria enviado uma geladeira nova. Mesmo assim, ela pedia por costume, por insistência, porque se deixasse de pedir, Deus podia esquecer que eles existiam, motivo é que não lhe faltava. Se palavra gastasse, duvido que tivesse sobrado algum adeus em Nordestina. Haja vista a frequência com que se usava naquele tempo essa palavra. Era tanta gente indo embora que o povo até se acostumou com os vazios que ficavam e iam tomando conta da cidade, apagando cheiros, transformando em memórias, frases, olhares, gestos e a cara daqueles que não tinham retrato. Nos dias de faxina, e, portanto, principalmente nas quintas,
sempre apareciam objetos esquecidos por um ou outro dos que já tinham se ido, que só serviam para devolver rancores e abandonos superados. A estes objetos se davam diferentes fins, sendo o mais comum o fundo de uma gaveta e o mais doído a navalhada. Os motivos da debandagem generalizada às vezes viravam bilhetes e alguns eram furiosamente rasgados. O motivo escrito quase sempre era um arremedo do verdadeiro e tinham por maior utilidade consolar o destinatário, do que dar a se entender o remetente. Pois como é que se explica, diga mesmo, que o motivo de ir embora era só o nada? Algumas partidas eram anunciadas com antecedência, devido à quantidade de previdências a serem tomadas. As notícias se espalhavam de várias formas. Vende-se mesa de fórmica com 4 cadeiras, sofá 2 lugares, cama casal, berço, fogão e geladeira. Ótimo estado. Tratar com Lurdinha no cartório. Vendo urgente casa perto da bica. Quarto, sala, quintal, banheiro dentro, pechincha. Rua da Travessa, número 38. Vendo fiteiro, ótimo ponto, lucro excelente. Fundos da prefeitura, falar com Marconi no local. Por motivo de viagem, vendo gado, bom danado. 2 bois, 3 vacas e um garrote. Nos primeiros meses, os que tinham se ido costumavam ligar aos domingos, quase sempre a cobrar para a casa de uma vizinha. Depois, as notícias iam se espaçando e se dizia deles que tinham sumido no oco do mundo, que já devia estar cheio, inclusive. Quem olhava para o horizonte em Nordestina, querendo ou não, imaginava uma linha perpendicular a ele, a linha traçada pelo destino, dos que se importavam com o destino, do modo que o povo de Nordestina todinho tinha o horizonte por uma cruz, e não por uma linha. Era por esse motivo que o verbo cruzar cabia em todo tipo de entendimento. Entre Nordestina e a cidade que ficava antes dela, tinha uma placa com os dizeres: Bem-vindo à Nordestina. Há quem diga que até o tempo de Antônio, quase ninguém tomou conhecimento da existência dessa placa. O povo que morava da placa para dentro imaginava uma risca no chão, que separava a Nordestina do resto do mundo. O povo que morava da placa para fora não imaginava nada. Jamais pensou no assunto e não tinha a menor ideia de que para lá, dali, ainda tinha mais um pouco. Vivia em Nordestina, mesmo ali na rua de baixo, uma moça que apertava os olhos pela metade, quando olhava, por quem Antônio era completamente apaixonado. Ninguém sabe dizer até hoje se o que endoidecia ele era o olhar pelo meio de Carina ou o resto todo. Entende-se por todo, inclusive, o perfume que ela ia deixando por onde passava. Antônio, que para cada pessoa era um, para Carina era somente o rapaz que sempre dava um pulo na casa dela quando largava o trabalho. Depois ficou diferente, mas só depois. Só depois que as coisas todas mudaram. Pronto, pessoal, finalizamos a leitura do texto. Vocês viram aí que esses são só os 3 primeiros capítulos desse romance. E nós já tivemos aí uma ideia do ambiente, a gente já sabe que acontece no Nordeste, que as pessoas não são tão abastadas, né? São pessoas mais simples. A gente já percebeu aí a presença de alguns personagens, talvez de um casal, não sabemos ainda se é um casal, mas a Carina e o Raimundo, né? Que ele já fala aí, o Antônio, no caso. O Antônio e a Carina. A gente já sabe onde o Antônio trabalhava, já sabe que a Carina era encantadora. Então, vocês observam como nesses 3 capítulos ele detalhou principalmente a cidade, né? Como era a cidadezinha onde eles moravam. Mas também já falou um pouco do Antônio, já falou um pouco da Carina. Então, a gente já vai vendo aí características, muitos detalhes, que é, né, o principal que eu comentei a vocês. Pessoal, abaixo aí nós temos a questão 1, 2, 3 e 4, que eu quero que vocês respondam sobre esse texto, tá bem? Eu vou encerrar o vídeo aqui.
Vocês vão me enviar somente as respostas dessa atividade, certo? Eu não vou responder ela agora com vocês, porque a maioria aqui são respostas pessoais, mas não quer dizer que você pode escrever qualquer coisa, tá? Prestem atenção. São pessoais, mas elas têm uma linha de pensamento para estar correta. Então, sua resposta tem que estar nessa linha de pensamento. Vejam com atenção, por favor, leiam, prestem atenção, respondam e me mandem a resposta, tá? Questão 1, 2, 3 e 4 da página 86 e 87. Estou esperando ainda hoje, tá bem? Finalizamos nossa aula. Tchau, beijo.